como potencializar a capacidade de aprender utilizando a reflexoterapia. Esse tema tão importante que serve tanto para melhorar a capacidade da aprendizagem dos adultos como nas crianças. Quantas pessoas, né, gente? Pergunta aí pra gente se a reflexoterapia ajuda em relação a isso. A aprendizagem, memória, concentração, foco, todos esses pontos de hoje, eles estão relacionados a isso. Quando a gente vem aqui para o pé, quais que são os pontos reflexos que a gente vai utilizar aqui nos pés para o tratamento dessas condições, por exemplo. Quando a gente utiliza a reflexoterapia no pé todo, por exemplo, a gente estimula vários pontos reflexos, a gente está ativando esses pontos, está levando mensagem lá para o cérebro. Só que se a gente utilizar pontos selecionados para determinadas situações, essa mensagem ela vai mais direcionada lá para o cérebro para que realmente aconteça a transformação, né? Quando a gente vai utilizar a reflexoterapia em alguns pontos específicos, a gente sempre pode incluir os pontos que a gente percebe uma outra necessidade também. Então, vamos supor, a gente está lá estimulando, né, toda a coluna, aqui é o ponto da coluna vertebral. Quando a gente vem estimulando todo o pontinho os pontos da coluna, que toda essa extensão a gente tem ponto da coluna. Aqui a gente tem da cervical, aqui a gente tem da coluna torácica, aqui lombar, sacro e cóccix. Então, quando a gente vem estimulando toda a nossa coluna, por exemplo, se a gente está falando sobre a nossa capacidade mental, então, em relação à coluna, a gente vai dar muito, a gente vai estimular ela inteirinha, mas a gente vai dar mais atenção para a parte aqui da cervical. Porque terminações nervosas que se comunicam, né, através da nossa medula espinal com o cérebro estão nesse nível aqui, nessa altura aqui, dos pontos da coluna, os nervos saquegianos. Então, a gente vai estimular a coluna. Quantas vezes? Várias vezes a gente estimula, né? Passa aqui umas 4 vezes, 5. E aí a gente vai voltando mais aqui, ó, na cervical. E quando a gente vai falar na aprendizagem, a gente precisa, uma área que precisa ser ativada mais aqui, a cervical. Todos os dedinhos são pontos que trabalham toda conexão com a nossa cabeça, essa parte aqui, ó, nos pés. Cabeça e pescoço. Então, todos os dedinhos a gente ativa. Quando a gente trabalha todos os dedos, esse é o hálux. Esse dedo aqui. Aqui a gente trabalha cérebro, nos 2 pés. Quando a gente estimula ele inteirinho, o contorno dele, né? E quando a gente está aqui mencionando sobre aprendizagem, quando a gente estimula os dedinhos aqui, a gente trabalha entre os dedinhos, embaixo deles, né? A gente está trabalhando também os órgãos do sentido, que é muito importante quando a gente está falando sobre a capacidade de aprender, né? Os nossos ouvidos, a gente aprende através, né, das informações que chegam para a gente, através da audição, da visão, né? Então, quando a gente trabalha os dedinhos, a gente está também equilibrando o nosso sistema sensorial. Então, olha a importância da gente ativar, estimular. E só o fato de estimular os dedos promove já um relaxamento na mente, um descanso, começa a acontecer. Então, se existe um cansaço, uma fadiga mental, né? Um peso, né? Uma mente sobrecarregada. Então, quando a gente ativa o contorno dos dedos, né? Principalmente do hálux aqui, esse contorninho, esse topo do hálux, a gente já começa a promover esse descanso, que vai impactar nessa capacidade de aprender. Porém, a gente tem aqui no hálux uma área, que é essa área aqui, essa área, sistema límbico. E o sistema límbico, é nele que está essa capacidade, que regula ali a aprendizagem.
A gente tem, por exemplo, áreas ali no sistema límbico do hipocampo, uma área muito importante na hora que a gente vai falar sobre aprendizagem, né? Então, olha a importância de estimular. Quando você faz um estímulo no hálux, no geral, você já está trabalhando parte do sistema nervoso, pontos correspondentes ao sistema hormonal, sistema endócrino, pontos correspondentes a esse sistema límbico, e essa capacidade de aprender, ela vai ficando acentuada, ela vai melhorando. Tenha a pessoa, adulto ou criança, uma disfunção em relação à aprendizagem, né? Ou não tenha. Aqui, ó, essa parte mais saltadinha, quando a gente dá atenção aqui no hálux, a gente está trabalhando o ponto da hipófise, que é a glândula mãe. Então, quando a gente vem lá, ó, a gente já está equilibrando, começando a equilibrar também o sistema hormonal. Então, se existem disfunções relacionadas a isso, já começa a buscar o máximo de equilíbrio dentro desses sistemas. A mesma coisa lá com as mãos. Ó, aqui tem um mapa básico das mãos, de uma delas, da palma da mão, tá, gente? Ó, os dedinhos correspondem à cabeça e pescoço, nas nossas mãos também. E aí, quando a gente vem ativando todos os dedinhos, e aqui, ó, o polegar, a gente ativa mais, é o mesmo que a gente ativar mais esse dedo aqui, o hálux, no pé. Quando a gente ativa aqui o polegar. E aqui, ó, a lateral dele, a cervical. Então, o mesmo que você faria lá nos pés, você vai fazer aqui, ó, no hálux, vocês vão fazer aqui. Então, por exemplo, aqui, eu tenho um bastão aqui de reflexoterapia, que fica melhor do que eu colocar aqui, que senão eu vou tampar. Então, vou usar o bastão aqui, ó, que também dá para utilizar. Então, esse movimento aqui, ó, estimular o polegar inteirinho. E vocês vão perceber que vai ter um local um pouco mais sensível, assim como no pé, que é a terminação nervosa, o ponto reflexo, né? Então, lá onde faz ali a impressão digital, por exemplo, vai ser o ponto que é aqui, essa parte mais saliente no hálux, onde eu falei, a glândula mãe, né? O hormônio aqui, ó, hipófise. E no caso da aprendizagem, então, o que a gente vai fazer? A gente estimula inteirinho. E estimula mais, ó, dando atenção aqui, coluna. Vai dar mais atenção aqui o comecinho, que é a cervical. A gente vai utilizar ali. Essa área aqui, do topo, do polegar e do hálux, promove aquele alívio na mente, quando a mente está muito sobrecarregada. E isso vai melhorar lá na capacidade de aprendizagem, do aprender. Por quê? Porque a mente muito sobrecarregada não tem mais como que espaço para nada, né? Então, a gente vai utilizar estes pontos em relação à aprendizagem. Tem um ponto muito importante, esse aqui também, a adrenal ou suprarrenal. E aí alguns falam, mas esse aqui não é para alívio de dor? É também. Os pontos, eles não vão atender uma necessidade só. Ele vai atender várias necessidades. Por exemplo, esse ponto aqui, tem gente que às vezes fala assim, Ju, quando dói essa parte aqui no pé, por que tá doendo, né? Pode ser muitas coisas. Se não machucou o pé, eu sempre falo isso, se não machucou o pé, é o ponto. E esse ponto, ele está envolvido com distúrbio do sono, ansiedades, compulsões, né, ou distúrbios alimentares. Se a pessoa tem muito impaciente, né? O nível de estresse está muito acentuado, está num estado de alerta muito grande, tem dores no corpo. Essa região aqui, ela está envolvida. É um dos pontos que a gente vai utilizar. E em relação à aprendizagem, a gente vai utilizar tanto ele aqui, como esses daqui também. Eu percebo que quando ativa, para as pessoas que estão com dificuldade na aprendizagem, que é a mesma pressão que a gente faz aqui, só que voltado para cima. E pode até vir um pouquinho mais para cá também. Na verdade, gente, ó,
Aqui tem um ponto chamado diafragma, que é a área do corpo, né? E a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer um estímulo de baixo para cima aqui. Este movimento aqui. Então, quando você desliza aqui de baixo para cima, como que pegando lá atrás desse ponto do diafragma, também está sendo ativado lá o plexo celíaco, ou plexo solar, que alguns conhecem como plexo solar. E este ponto aqui, quando a gente ativa junto com a adrenal, ele também estimula algumas funções hormonais que têm impacto lá na melhora da aprendizagem. E também tem um impacto muito grande em deixar a pessoa mais tranquila, menos preocupada, acontece isso também. E aí, um outro ponto nessa sessão de reflexoterapia, né, tá lá na reflexo toda. Então, para a aprendizagem, a gente dá mais atenção a essas áreas. E aí, um outro ponto vai ser essa área aqui, ó. Mas essa área aqui, quando a gente estimula, sabe no que a gente está mexendo aqui também? Está mexendo com a absorção de nutrientes. Um dos fatores também envolvidos, né, na capacidade de aprender é a questão nutricional. E ali ajuda a pessoa a absorver melhor os nutrientes. Tudo aquilo, né, que a gente ingere lá nos alimentos e que vão somar muito nesse processo nutricional e que vai ter um grande impacto lá no nosso cérebro, inclusive em relação à capacidade de entender, de compreender as coisas, de aprender, né? E no caso ali, quando a gente vai trabalhar essa parte que eu acabei de mostrar, que é muito importante a gente trabalhar os casos dos distúrbios de aprendizagem, essa área aqui no pé, essa parte mais molinha, algumas pessoas até têm bem molinho, né? Às vezes mais enrugada essa parte aqui, às vezes cheia de marquinhas. Aqui é a parte do intestino delgado, então tanto a pessoa tem aquela dificuldade, aquela lentidão na absorção dos nutrientes, quando tem principalmente ou dor nessa parte e não machucou o pé, né? Que seja a dor do ponto reflexo, ou a pessoa tem ali muitas marcas, né? Uma lentidão na absorção de nutrientes, então às vezes se alimenta e sente fome logo depois que se alimentou, né? São alguns indícios. Indisposição, cansaço, tem a ver com aquele ponto lá. E quando a gente estimula essa área lá no nosso pé, né, na mão, esse ponto reflexo, manda um comando lá para o cérebro que é para absorver, é para assimilar. E ele entende também o significado emocional por trás disso tudo também. Então, em conjunto, tanto melhora a nutrição, né, a absorção dos nutrientes, como também vai melhorar em conjunto, a capacidade do aprendizado, de elaborar o evento, trabalhar melhor com ele. Então, aquelas situações traumáticas, difíceis, né? Quando a gente trabalha, inclui lá o sistema límbico e essas áreas ali nos pés, o nosso organismo vai compreendendo que fica mais fácil. Quanto melhor o intestino delgado estiver funcionando para assimilar, para elaborar, para absorver, melhor a gente vai estar também em relação aos acontecimentos, assimilando, absorvendo melhor esse acontecimento para saber lidar com ele. Que às vezes a gente nem assimila, então como é que vai lidar com ele, né? Mas fica como que uma pendência ali, né? Uma coisa que a gente não resolveu. Então, precisa assimilar para aprender. Então, a capacidade de aprender, ela é aumentada quando a gente coloca, por exemplo, esse ponto reflexo na nossa sessão, se a nossa intenção for essa. Na verdade, esse ponto reflexo, ele é colocado em muitas situações. Até mesmo se a pessoa toma um medicamento e esse remédio não está fazendo efeito, essa área do pé que vai promover esse absorver.